Alerta ligado, só que dessa vez para nova formação da seleção brasileira. Afirmavam que Dorival Júnior não teria coragem de deixar a equipe mais ofensiva, mas ao que parece teremos um Brasil, sim, mais ofensivo e com 3 caras novas. Dorival começou a esboçar a seleção que encara o Peru nessa terça em Brasília. O Brasil treinou nesse domingo mais uma vez no Bezerrão, na capital federal, em atividade fechada para a imprensa em sua maioria do tempo. Dorival, por sua vez, conversou bastante com os jogadores que foram testados para explicar o motivo das alterações. Com isso, você vai ver as alterações na primeira mão aqui no canal. Primeira mão, na verdade, nem tanto assim, porque já foi divulgado em vários perfis e veículos de futebol, mas aqui no Zefute você vê de maneira detalhada. Por isso eu vou pedir para você deixar o like e, claro, se inscrever aqui no canal, beleza? Vamos então de nome por nome. A expectativa é de que o Brasil encare a seleção peruana com, primeiramente falando do gol, não dá para não citar o Ederson. Ederson que levou um gol controverso contra o Peru. Muita gente falou que dava para pegar, que foi erro de posicionamento, mas em relação ao Ederson, sua saída de bola foi um dos destaques do jogo. Conseguiu dar muita amplitude aos jogadores, ele que é conhecido por ter um excelente passe e mais uma vez, como já previsto, mantém-se na titularidade. Ederson que aliás deu entrevistas falando que os jogadores estão se esforçando para entregar uma seleção brasileira mais competente e menos displicente em campo. Aliás, o próprio Ederson falou que deu dicas para o Dorival em relação a como jogar e consequentemente assim podendo deixar a seleção brasileira mais ofensiva e mais organizada em campo. O Bento segue de reserva imediato e o Everton de terceiro goleiro. Lembrando claro que o goleiro Alisson está lesionado e por isso não foi convocado. Vamos então para uma novidade. Wanderson pode entrar imediatamente no lugar de Danilo, o mesmo Danilo tão criticado e questionado na seleção brasileira, até mesmo por mim aqui no canal. Se você acompanha, já falei algumas vezes que pelo fato dele não estar no mesmo nível de antes, ser reserva na Juventus e ultimamente jogar de zagueiro, sua convocação era bastante controversa. Com isso, o Wanderson pode ter a oportunidade e agarrá-la de vez na seleção. Jogador do Mônaco da França, Wanderson tem 23 anos e no último domingo foi testado pelo técnico Dorival. Essa porém não é a primeira vez de Wanderson com a amarelinha, ele já entrou em campo 2 vezes pela seleção, ambas no segundo tempo. A estreia foi nos acréscimos do amistoso contra a Guiné em junho de 2023, sob o comando de Ramon Menezes. Depois, em setembro do ano passado, ganhou chance no segundo tempo da partida contra o Peru, com Fernando Diniz de técnico, totalizando 14 minutos em campo. A oportunidade para o jovem lateral nesse momento visa dar maior poder ofensivo para a seleção pelo lado direito, já que Danilo virou zagueiro na Juventus e iniciou a atual temporada no banco. Wanderson está em alta e vive bom início de temporada pelo Mônaco. Titular em 7 de 9 jogos, o lateral teve seu grande momento até agora em duelo contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Atuando pelo lado esquerdo, ele deu 2 assistências na vitória por 2-1 sobre os espanhóis. Continuando a escalação, indo para a zaga, o Marquinhos se mantém. Na ótica do Dorival, o Marquinhos dá uma segurança muito boa na zaga, é alguém que merece ainda assim estar na titularidade, apesar de ser um zagueiro, claro que questionável. Marquinhos, que segue sendo titular no PSG, não encontra-se no mesmo nível técnico de antes, só que para Dorival Júnior segue sendo uma das peças de liderança mais essenciais para a atual equipe da seleção brasileira. Marquinhos, que também é experiente, provavelmente em 2026 fará sua última Copa com a camisa da seleção brasileira e, exceto em situação de lesão, provavelmente será convocado até a lista final. Compondo o outro lado da zaga, chama-se Gabriel Magalhães. O Magalhães do Arsenal já não é mais uma grata surpresa, ele pode ser perfeitamente considerado como uma realidade. Quem acompanha o Gabriel jogando pelos Gunners sabe muito bem que ele abraçou a titularidade da seleção com muitos méritos e com muito afinco. O Magalhães é um zagueiro versátil, muito bom nos cabeceios e segue sendo muito bem visado na atual situação de seleção brasileira. Se não fosse convocado ou se fosse reserva, seria uma grande injustiça, porque segue muito bem, inibindo os atacantes adversários do seu lado do campo. O Abner também mantém-se na titularidade. Lateral que acabou entrando na vaga de Guilherme Arana, ele conseguiu até mesmo vencer a concorrência do próprio Alex Telles, atual jogador do Botafogo. Abner entregou um jogo razoável para bom contra o Chile, e não há dúvidas que na atual situação de seleção brasileira, ainda mais com o fato de Guilherme Arana, atual titular, estar sendo lesionado no momento, não há dúvidas que Abner fará a composição dessa titularidade. Esse nome pode ficar tão familiarizado e não vamos nem estranhar ele aí. Vamos então para a faixa do meio campo, com a composição de Bruno
Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães da seleção brasileira adequa uma posição mais engessada do campo. Ele é um jogador menos engessado quando joga na Premier League e, aliás, é uma das críticas que o próprio Bruno tem em relação a alguns que acompanham a seleção. É um cara mais burocrático na seleção, mas não é como se ele fosse apenas o único cara que exercesse essa burocracia. Na seleção brasileira, como a gente observa, muitos jogadores não têm o mesmo nível técnico ou conseguem apresentar a mesma exibição que em suas equipes estrangeiras ou mesmo no futebol brasileiro. Em se tratando do BG, o Bruno Guimarães, ele toma funções mais defensivas na seleção. É um cara que exerce mais burocracia, marca mais, de vez em quando arrisca uma jogada ou outra, mas é um cara mais recuado, muito pelo fato do próprio Dorival pedir isso pra ele. Vamos então para a posição do campo que envolve Gerson. Gerson dessa vez assume a titularidade no lugar de André, e ele realmente vem jogando demais. Se você acompanha o Campeonato Brasileiro, vê que o Gerson está comendo a bola jogando pelo Flamengo, e nos treinos da seleção brasileira, o cara tá sendo um exímio volante, voando baixo, tanto ofensiva como defensivamente, não vem comprometendo a atual situação da seleção brasileira. É um cara que entrega muito, tanto na raça como também na técnica, que são coisas complementares para um jogador da sua posição. Gerson tanto é muito admirado atualmente pelos torcedores do Flamengo, como também é muito admirado pelo Dorival, que mostra realmente ser alguém que gosta do Gerson, volante que mostra ter um repertório tático e técnico importante para o atual ciclo brasileiro. Dessa vez, compondo a meiuca, temos o Rodrigo. O Dorival, que tentou quase que arriscar um 4-2-4, agora veio o Rodrigo nessa atual posição do campo, podendo ficar um pouco mais recuado, compondo a última faixa de meio campo. Podemos jogar com Bruno Guimarães e Gerson perfilados e o Rodrigo mais centralizado, ou quem sabe com Bruno Guimarães mais de camisa 5 e Gerson e Rodrigo em cada ponta. Porém, de acordo com o que Dorival vai fazer, provavelmente teremos Rodrigo de camisa 10. Essa função de camisa 10 o Rodrigo já vem exercendo há um bom tempo na seleção brasileira, sempre que é pedido. Ele exerceu um pouco com o Tite, exerceu com Fernando Diniz e é alguém que vem conseguindo exercer ainda mais essa posição com Dorival. Isso porque é um jogador coringa, versátil e consegue estar em todas as faixas do campo. Para o ataque temos o Rafinha, um cara que tá jogando demais pelo Barcelona. E como eu falei no vídeo anterior, se o Rafinha não for nada efetivo na seleção, muito provavelmente é culpa do treinador. Não porque o Rafinha não pode jogar mal, é claro que ele pode jogar mal, mas em relação ao atual Barcelona, Hansi Flick o encaixou de maneira que ele se tornou um cara insubstituível com a camisa blaugrana. Rafinha hoje é um dos principais jogadores e a referência da equipe blaugrana no cenário mundial. Muito mais que isso, na sua posição, é um dos jogadores com maior número de gols e assistências que temos atualmente. Não acho que é injusta essa titularidade, ao contrário, seria injusto mesmo se o Rafinha não entrasse para jogo. Vamos então falar do Igor Jesus, que entrou como titular, surpreendendo muita gente, tomando a vaga do Endrick e que anotou um belíssimo gol de cabeça que o credenciou mais uma vez a titularidade absoluta da camisa amarelinha. Mais uma vez Dorival, que sempre observou Igor Jesus desde o tempo que ele não tinha nem saído do Brasil, ainda atuando pelo Coritiba, dá oportunidades a Igor, que quer mais uma vez mostrar para o professor o motivo de ter desbancado um dos maiores talentos do mundo e atual reserva do Real Madrid, para quem sabe continuar a figurar no ciclo da seleção para a Copa do Mundo. Como o próprio craque Neto falou, é difícil realmente que a gente tenha Igor Jesus para a Copa do Mundo e dificilmente ele será convocado até lá. Mas com a oportunidade que tem e como ele está abraçando, não há dúvidas que Igor tentará abraçar de todos os jeitos. Por fim, temos outro ponta chamado Savinho. Rafinha e Savinho são os pontas da seleção brasileira em momentos de ausência de nomes como o Vini Júnior. O Savinho é muito liso e mostrou isso contra o Chile, não somente contra o Chile, como nas demais partidas da seleção brasileira. É um cara que já vem entrado como uma luva no City de Guardiola e mostra que na seleção brasileira sua titularidade não será um problema. Ao contrário, será mesmo um problema para os adversários que tentarem marcar o habilidoso e rabiscador ponta amarelinho. Além das mudanças de peças, a comissão técnica trabalhou também novos posicionamentos da seleção. Rafinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrigo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela ponta esquerda. A seleção já voltou a treinar nessa segunda e vai fazer de tudo para vencer os peruanos. Um jogo que, convenhamos, é relativamente simples e não deverá demandar trabalho. O Brasil, vale lembrar, conseguiu ganhar algumas posições e ocupa hoje a quarta colocação da competição com 13 pontos, 6 a menos do que a líder Argentina. Aliás, falando um pouco mais por cima, na última semana, foi até uma tese levantada pelo presidente da República e por outros opinadores de que a seleção brasileira deveria não mais convocar jogadores que atuam na Europa. E sobre isso, falando rapidinho pra vocês, eu discordo. O argumento não se sustenta. Não é por falta de patriotismo, por exemplo, que o Vini Júnior joga menos na seleção brasileira do que no Real Madrid. É por dois
dois motivos bem mais prosaicos, porque no Real Madrid ele treina com regularidade muito maior do que na seleção, e porque os jogadores que o acompanham são em geral melhores do que aqueles que defendem a seleção. Além do mais, o alinhamento proporcionado pelo futebol de altíssimo nível independe de territórios. Ele também está presente aqui no Brasil. Jogadores do futebol brasileiro convocados para a seleção podem estar tão indiferentes com seus carros blindados e condomínios de luxo quanto aqueles que atuam na Europa. Não é porque jogam aqui no Brasil que tem necessariamente mais amor à camisa que aqueles que jogam na Europa, assim como aqueles que jogam na Europa não são nomes incontestáveis. E não tem, claro, que ter cadeira cativa sempre. Aquele cara que realmente desempenhar o melhor tem que ser convocado e ponto final. Essa tese de que somente devemos convocar jogadores da seleção brasileira que atuam aqui no futebol brasileiro é um argumento muito pobre, fraco e que pode enfraquecer futuramente a seleção. Porque imagina só se o Vini consegue entrosar na seleção e a gente simplesmente decide não convocar o melhor jogador do mundo. Seria algo irrisório, ridículo e claro que perderíamos técnica com isso. Mas enfim, evitando quaisquer polêmicas, você acha que a seleção brasileira vencerá os peruanos? Lembrando que no primeiro turno das eliminatórias deu Brasil. Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!